E aí, meu povo, vamos de conteúdo novo? Hoje nós vamos ver sobre dinâmica demográfica mundial, que é o nosso capítulo 5. E para começar, a gente precisa saber o conceito de população, que é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em um determinado território. A geografia, ela se interessa por estudar a população humana e a relação desta com o espaço em que vive, certo? Um dos campos da geografia é a demografia, que estuda características da população humana, como o ritmo de crescimento populacional de um determinado lugar, a quantidade de pessoas que nascem e morrem, as migrações, os aspectos socioeconômicos, entre outros. Temos a população absoluta e a população relativa. A população absoluta é um índice geral da população de um país, estado, cidade ou região, ou seja, é a população total de um lugar. A população relativa ou densidade demográfica é a concentração da população no território. É dada pela divisão do número de habitantes, população absoluta, pela área ocupada por eles. A densidade demográfica, ela ajuda a compreender como a distribuição da população na superfície terrestre é desigual. Agora vamos falar sobre superpovoamento e superpopulação, que é quando os recursos sociais e econômicos existentes para a manutenção populacional são menores que o necessário para o quantitativo de pessoas. E qual a diferença entre um local populoso, densamente povoado e superpovoado? Um local populoso é aquele que tem uma população absoluta numerosa. Já um local densamente povoado tem muitos habitantes por metro quadrado. E um local superpovoado é caracterizado por não ter recursos financeiros suficientes para abastecer toda a sua população. O crescimento populacional do mundo. Atualmente, somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Tanto a distribuição da população brasileira quanto a da população mundial são desiguais. No Brasil, os processos de colonização e de desenvolvimento econômico influenciaram a concentração dos maiores contingentes populacionais nas proximidades do litoral, sobretudo na região sudeste. O crescimento da população mundial foi lento até a primeira metade do século XX. Desde então, aconteceram algumas transformações que contribuíram para a redução do número de óbitos. A quantidade de nascimentos passou a ser bem maior que o número de óbitos, o que resultou em um fenômeno acelerado de crescimento populacional, conhecido como explosão demográfica. O crescimento populacional ou crescimento demográfico de uma região ou país depende do número de nascimentos, que configuram a taxa de natalidade, e de mortes, que compõem a taxa de mortalidade, em um determinado período de tempo. Também é necessário considerar a quantidade de pessoas que entram, imigrantes, e que saíram, emigrantes, do país nesse determinado período. Então, o crescimento demográfico de um país é formado pelo crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, mais o saldo migratório, que é a diferença entre a quantidade de imigrantes e emigrantes do país. Agora vamos ver o conceito de algumas taxas. Taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes de um determinado lugar dentro de um período de tempo estabelecido, geralmente de um ano. Já a taxa de mortalidade é o número de óbitos a cada 1.000 habitantes de um determinado lugar dentro de um período de tempo. A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos registrados entre crianças de 0 a 1 ano de idade para cada 1.000 habitantes em um ano. Já a taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher pode ter em seu período fértil. E a taxa de expectativa de vida também é chamada de esperança de vida, que é o tempo médio da vida de uma população. Crescimento vegetativo.
A diferença entre a taxa da natalidade e a taxa da mortalidade resulta no crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento natural. O Brasil, ele apresenta crescimento vegetativo positivo. Nos casos em que o número de nascimentos é inferior ao número de óbitos, vai ocorrer o crescimento vegetativo negativo. Quando a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade, o crescimento vegetativo da área investigada é nulo. E é isso, povo. Façam os exercícios conceituais 1 e 2 da página 112 e os exercícios contextualizados 2, 3 e 4 das páginas 112 e 113. Geografia, que maravilha! Até a próxima!